Bom, pessoal, então agora nós vamos fazer a resolução daquela lista de exercícios sobre função exponencial, ok? A lista que foi enviada para vocês, tá? Então na primeira questão, nós temos ali duas funções, né? A função f e a função g, tá? Duas funções exponenciais, tá? E pergunta o seguinte, se x satisfaz a igualdade de f de x ser igual a g de x, quanto é que vale 2x? Tá? Bom, então ali nós temos a montagem do exercício, tá? O que foi feito? Para que as duas funções sejam iguais, nós temos que igualar elas, tá? Então ali na resolução está igualado o 2 na x ao quadrado menos 4 igual ao 4 na x ao quadrado menos 2x, tá? O que nós temos que fazer? Temos que igualar as bases, né? Para podermos trabalharmos com os expoentes delas. Aquele 4 ali na segunda função, a gente pode dizer que ele é 2 ao quadrado, como está ali na segunda linha da resolução, tá? E aí o expoente 2 vai multiplicar o que está no parênteses. Desta forma, nós vamos ficar com duas funções exponenciais, cada uma do lado da igualdade, e elas com base 2. E aí nós passamos a trabalhar com os expoentes, tá? Esquecemos da base nesse momento e trabalhamos com o expoente, tá? Porque nós precisamos saber o valor de x, né? Porque a questão em si, na verdade, pergunta quanto é que vale 2 na x. Então nós precisamos saber o valor de x, tá? Como vocês podem ver ali na última linha, o que aconteceu? Nós passamos a função que estava na esquerda, nós passamos para a direita, tá? Então ficou assim, ó, 2x ao quadrado menos x ao quadrado, tá? O menos 4x não tem nenhum termo que está vindo da esquerda para a direita, ele fica menos 4x. E o menos 4 da primeira função ali, da primeira função que é x ao quadrado menos 4, passa para o outro lado com sinal positivo. E nós temos aquela função ali quadrática, x ao quadrado menos 4x mais 4. Agora nós temos que encontrar o valor de x. Muito bem, continuando ali, né? Agora nós temos a função de x ali, aquela função quadrática x ao quadrado menos 4x mais 4. Fizemos o cálculo do delta dela e descobrimos que ela tem apenas uma raiz, ou seja, ela toca apenas uma vez no eixo x, tá? E calculando a raiz dela ali, nós descobrimos que o x vale 2. Como nós queremos saber quanto é que é o 2 na x e o nosso x vale 2, então o 2 na x vale 4. Questão encerrada. Já na equação 2, né, na função 2, que está ali na questão 2, que está no quadro, né, pergunta o seguinte, ó. Quanto é que tem que ser o valor de k para que essa função que aí está exponencial, tá, seja crescente? Como a gente pode ver ali no formato daquela função, o 3k mais 16 ele está na base da função. E para que essa função seja crescente, a base tem que ser maior que 1. Então basta nós pegarmos aquele 3k ali mais 16 e dizer que ele é maior que 1, tá? Não se esqueçam, naquele símbolo ali, quem está dentro é maior do que quem está na ponta. Então o que tem que fazer para que 3k mais 16, essa base tem que ser maior do que 1, tá? Quanto é que tem que ser o k, certo? Então ali, ó, a gente passou o 16 para o outro lado, ele ficou negativo, tá? Depois nós passamos o 3 dividindo esse menos 15, tá? E nós descobrimos que o nosso k tem que ser menos 5, para que essa base seja maior que 1 e a função exponencial seja crescente. A número 3 da nossa lista diz o seguinte: um grupo de biólogos está estudando o desenvolvimento de uma determinada colônia de bactérias e descobriu que, sob condições ideais, o número de bactérias pode ser encontrado através da expressão n na t, né? N de t é igual a 2000 vezes 2 na 0,5t, certo? Aí pergunta o seguinte, considerando essas condições, quanto tempo após o início da observação o número de bactérias será igual a 8.192.000, tá? O que nós temos que fazer então? Colocar esse valor no lugar de n, tá? Colocamos no lugar de n para
conseguirmos chegar até o que é o nosso t, certo? Aí então nós ali passamos o 2000 para o outro lado, dividindo, tá? E vamos ficar com uma função 4096 igual a 2 na 0,5t, certo? Decompomos aquele em números primos ali, o 4096, né? E vamos chegar a 2 na 12, né? Temos a base igualada, então nós podemos esquecer a base e vocês podem ver ali na direita abaixo que ficamos com 12 igual a 0,5t e o nosso tempo, né, é 24 horas, ou seja, demora um dia para chegar nesse número, tá? Esta colônia de bactérias, tá certo? Bem tranquilo.